Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Queridos, nós vivemos dias difíceis e eu tenho buscado em Deus, nos meus momentos com o Senhor, nas minhas orações, formas de estar se protegendo cada vez mais dos ataques que o mundo vem sofrendo. Não é apenas o cristão, porém o cristão, ele é o centro, ele é o centro dos ataques no mundo espiritual. Por quê, irmãos? Vamos entender. Primeiro, nós somos uma criatura que Deus criou diferente que criou todas as outras criaturas. Eu já falei várias vezes, eu gosto de repetir. Quem somos nós? Nós somos um espírito. E quem é Deus? Deus é um espírito. Então nós não somos um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho que ele tem a alma, tem o seu corpo, mas ele não tem o espírito. Então, se nós, como seres únicos, que fomos criados por Deus como espírito, nós passamos a ser igual a Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, querido, senão eu vou esquecer. Domingo passado eu falei aqui sobre as cestas do celeiro. Vocês lembram? Quem lembra? Foi domingo passado que eu falei, né? Antes da cantata. Isso. Que as pessoas pegam os papeizinhos, ali está escrito que ele vai trazer e não trazem. E com isso nós tivemos uma deficiência tremenda. Temos várias cestas e o mês passado só deu 4 cestas. Irmão, foi muito bom ter dado esse puxãozinho de orelha nas pessoas. Durante esses dias para cá, Deus levantou pessoas e nós chegamos a ter 16 cestas, não é isso? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Isso é ser igreja na prática. Levantamos 16 cestas, foram distribuídas às pessoas carentes. Hoje nós estamos só com uma, né? Tem uma ali. Se você tem alguém carente, está precisando, procura o Du, tá bom? E na saída, já passa lá, que eles estão lá com aquelas caixinhas, já tira seu papelzinho que você vai saber o que você vai trazer no próximo culto. O arroz, o feijão, seja o que for. Amém, queridos? Então, voltando ao raciocínio do que nós vamos conversar nessa manhã sobre esse assunto, o Senhor ele me deu um tema para essa palavra. E o tema da palavra é camadas ou capas de proteção. Camadas ou capas de proteção. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e te convido a se colocar de pé mais uma vez no Salmo de número 18. Eu dei uma passeada nesse salmo aqui, mas precisamente nos 2 primeiros versículos. Você que gosta de anotar, você que está no YouTube, que Deus te abençoe, que o Senhor fale contigo, que você também seja abençoado em nome de Jesus. Camadas ou capas de proteção. Abra no Salmo 18. Salmo de número 18. Deixa eu ler 2 versículos para você. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha cidadela. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu rochedo em que me refugio. O Senhor é meu escudo. O Senhor é a força da minha salvação. O Senhor é o meu baluarte. Feche seus olhos, Espírito Santo. Traga doçura nas tuas palavras e nos alimente em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Então, como eu vinha falando, irmãos, por nós sermos seres espirituais, preste atenção que nós vamos compartilhar com os irmãos. Por nós sermos seres espirituais, nós somos muito mais atacados do que qualquer pessoa comum. Ainda que as pessoas comuns sejam também seres espirituais. Mas qual é a maior dificuldade que nós passamos? É porque o inimigo número 1 de Deus chama-se Satanás. E o propósito dele é atacar Deus, não é atacar nós. Satanás não tem prazer nenhum de atacar nós. O prazer dele é atacar Deus. Só que ele sabe que ele não consegue chegar até Deus.
Ele já foi expulso da glória. Não tem mais espaço para ele. Ele não tem como chegar a Deus. Mas ele tem como chegar a Deus atacando nossas vidas. Você pode dar assim um glória a Deus. Passe Jesus por isso. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus por sermos tão especiais. Então, o inimigo nunca vai atacar nós, porque ele tem alguma coisa contra nós. O alvo dele é Deus. Então, nós lutamos com essa guerra desse mundo invisível. Presta atenção. Nós lutamos com coisas que nós não enxergamos. Seria muito fácil se alguém vem na sua direção, vem fazer alguma coisa com você, se ele não estiver armado, ou que você também não tem, você reagir e vencer a batalha. Dependendo da sua força, você venceria de primeira mão. Mas quando é algo invisível, fica difícil. E por isso que o inimigo ele tem nos atacado em todas as áreas. Saúde, emocionais. Vivemos o século da depressão, vivemos o século da ansiedade, das angústias. As pessoas querendo sobreviver de tudo que é jeito e começa a machucar você, começa a pisar você, começa a usar todos os artifícios para passar na tua frente. Vivemos essa guerra todos os dias. Vivemos uma luta constante. Você amanhece o dia, você termina o dia lutando, batalhando por uma sobrevivência. Quando não era para ser desse jeito. A Bíblia diz o seguinte, que de que se queixa o homem? Aí vem a resposta, se queixa dos seus próprios pecados. Como nós fomos separados pelo pecado, nós atraímos todo esse tipo, nós literalmente fomos descobertos. Literalmente nós ficamos descobertos, desprotegidos. Porque Deus não fez o homem para sofrer. Não tenha dúvida que se tem alguém que está passando por um momento tão difícil, isso não é o que Deus quer. Às vezes nós somos enganados que alguém chega e diz, você está sendo provado, é Deus que está trazendo doença, é Deus que está fazendo isso. Não! Deus não traz enfermidade para ninguém. Um dos nomes que Ele tem é Jeová Rafá, o Deus que sara. Nós somos mais do que vencedores, que tem uma diferença de quem é vencedor. Vencedor, ele vai para ganhar a batalha. Mais do que vencedor, vai para a batalha sabendo que já ganhou. Você pode dar uma glória a Deus? Essa é a diferença de quem é vencedor para quem é mais do que vencedor. Então nós temos essa Isso. Nós temos tudo isso. Nós temos essa vantagem. Mas eu sei e eu falo pelo Espírito, porque Deus não traz palavras aqui no púlpito que não seja para falar por alguém. Tem gente aqui que está angustiado. Pessoas que estão sofrendo, mas é sofrendo mesmo. Algumas pessoas aqui têm tentado desistir. E esse não é o caminho. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele traz um versículo que aquilo ali é muito forte para nós. Tem duas divisões. Na parte A ele diz assim, sujeitai-vos portanto a Deus. Aí vem a parte B, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Primeiro se sujeite, depois resista. E onde tem resistência, tem ataques. Onde tem uma resistência, tem um ataque. De alguma área da sua vida, da minha vida, o diabo vai sempre atacar. Ele vai sempre roubar, que é o papel dele. É roubar, é acabar, é destruir. Irmãos, quantas pessoas estão tristes hoje? As pessoas amanhecem o dia por obrigação. Terminam o dia por obrigação. E a Bíblia diz que o rosto alegre formoseia. Como é que está escrito? Coração alegre, formoseia. Você olha para o rosto de quem está feliz, ele, meu Deus, é muito bom. Chega no trabalho num rosto feliz, que você dá bom dia para ele, você dá boa tarde, sei lá. Olha como que ele reage. Agora olha para uma pessoa que está triste. Você acha que Deus queria que nós fôssemos tristes assim? Não. Agora, eu li 2 versículos, onde um homem muito experiente, que todos nós conhecemos, que foi Davi. 2 versículos que traduz aqui, porque Davi, irmãos, a gente pensa que esses personagens bíblicos, quando a gente relata o nome deles, foram diferentes de nós. E não foi. Você pode ter certeza que você não pecou mais do que Davi. Você pode ter certeza que você deve ter pecado igual Daniel teve. Você pode ter certeza que nós somos iguais. E a gente tem uma tendência de nos sacrificar mais. Parece que os personagens bíblicos foram mais santificados do que nós. Tudo bem, sofreram, se santificaram, entregaram sua vida a Deus, se dedicaram. Foram alguns mártires entre eles.
Mas nós não somos diferentes, irmãos. Nós vivemos ciclos de vida. A palavra ela é imutável, mas cada tempo é um tempo. Você também está passando coisas que talvez eles, na época de hoje, eles também não suportariam. Mas Davi, naquela época, ele começou a meditar e ele escreve esse salmo, eu acho tremendo, porque ele começa dizendo assim: eu te amo, Senhor, tu és a minha força. É tão bom quando a gente vai orar a Deus e entende que as palavras primeiras que tem que sair da boca é de exaltação, é de elogio, é de reconhecimento. Senhor, eu te louvo, eu estou aqui de joelho dobrado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem tudo que eu preciso, o Senhor supre as minhas necessidades em todas as áreas. Parece que o céu se abre. Quando você dobra o joelho, primeiro quando você dobra o joelho, se o Senhor está sentado, ele fica de pé para te ouvir. Assim é a dinâmica da oração. Então ele diz: Senhor, eu te amo, Senhor. Aí começa a trazer aqui 7 atributos de Deus. Por quê? Porque ele viveu isso aí. Isso aqui aconteceu para ele escrever esses versículos, irmão, no dia em que Deus livrou Davi de todos os seus inimigos e também de Saul, que o perseguiu para matar. Foi nesse momento que ele escreve o Salmo 18. E por ele ter se livrado de todas essas maranhadas que o inimigo armou para ele, inclusive de Saul, ele começa a definir quem é Deus na vida dele. E é nessas definições que eu quero trazer nessa manhã para os irmãos, para que a gente use essas mesmas armas. Porque Jesus uma vez falou para o Espírito nosso, para nós, e disse assim, que as nossas lutas não são carnais, elas são espirituais na pessoa dele, o Senhor Jesus. Então Davi, ele usou ferramentas, aqui ele destaca, ele traz, ele sublinha, ele valoriza as ferramentas que veio na vida dele no momento de perseguição. E o nosso propósito nessa manhã é despertar em você, que você está cheio dessas ferramentas com você em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que você tem essas mesmas ferramentas. Então Davi, a primeira coisa que ele diz aqui, que o Senhor é minha rocha. Aí você vai dar uma analisada, você puxa no Google, vai saber o que é rocha. Você vai entender que rocha é um composto de matéria, minerais juntas, é uma massa sólida. Rocha. Quando você pega uma rocha, um modelo de uma rocha só de areia, você assopra, ela desmancha. Mas quando ela tem um conjunto de matérias até orgânicas, né? Ou então minerais, você não consegue destruir uma rocha. Então Davi percebeu, quando ele passou por tudo isso, que ele se superou, ele disse: o meu Deus, ele é minha rocha. O meu Deus é a minha segurança. O meu Deus é a minha rocha. Nada ultrapassa. Por isso que Davi, todas as vezes que ele saía para uma missão de Deus, ele ia orar a Deus e dizia: Senhor, vai comigo? Se o Senhor for comigo, eu vou também. E ele tinha aquela resposta de Deus, porque ele entendeu que nosso Deus, na vida dele, é rocha. Então ele fala que é rocha. Depois ele diz assim: o Senhor é minha cidadela. Aí de novo você vai entender o que é cidadela. Cidadela é diferente de uma cidade. Cidadela é uma pequena proteção, pode ser até num raio de 2 metros quadrados, dentro de uma cidade. Então quando aqueles reis, eles eram atacados na sua cidade, eles corriam para a cidadela. E ali ninguém encontrava. E ali ele era protegido. Davi, ele dizia: o Senhor, tu és a minha cidadela. O Senhor é o meu ambiente de proteção. Nós não podemos, irmão, porque camadas ou capas de proteção. Nós temos que buscar camadas. E ele entendeu isso. Camadas são coisas fixas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para você entender também. Mas ele diz: o Senhor é minha cidadela. Ou seja, ele disse: o Senhor é minha fortaleza de proteção. O Salmo diz assim, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127. Em vão vigia o sentinela. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é aquele que cuida de mim. Desses ataques que eu comecei falando, que às vezes está no trabalho. Tem pessoas que dizem assim: eu não acredito na inveja, eu não acredito no trabalho de feitiçaria. Irmãos, claro que existe. Agora tem um versículo no Salmo que diz assim, que maldição sem causa justa, ela não encontra pouso. Deus fala e explica para nós que a maldição, a praga, ela é como se fosse um pássaro. Ela está prontinha para pousar, mas onde ela vai pousar? Aonde ele encontra espaço.
Tem gente que amanhece o dia, meu Deus, dá 2 pulinhos, vira para trás, faz não sei o quê. Está dando espaço. Mas quando você diz assim, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é minha proteção, aí cumpres o Salmo 91 na sua vida. 1000 cai à esquerda, 10.000 à direita, e eu não serei atingido. Porque o mal existe, irmãos. Não tem jeito. A Bíblia diz que Satanás foi expulso sobre a terra. E junto com ele trouxe 30% dos seus anjos, que eram anjos de Deus. Trouxeram para quê? Para atacar os filhos de Deus, nós que viemos do céu. Por isso que quando a gente vai falar para alguém, aceita Jesus, entrega a tua vida a Jesus, vamos investir no reino do céu, é porque nosso lugar não é aqui, nós vamos morar no céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer os ataques. Você acha que se fosse uma coisa fácil, ter sua vida servindo ao Senhor na terra, você acha que tinha tanta gente que está lá fora, irmão? O mundo inteiro não tem 27% de pessoas que são cristãs. 27%, faz a conta aí de 8 bilhões de habitantes, fecha 27, fecha 30, fica mais fácil, 3 vezes 8, 24, de 8 bilhões, 2 bilhões e 400 milhões, e onde está esse resto de pessoas? O inimigo está trabalhando em cima, irmão, o inimigo está usando até como cavalo, ele monta, faz o que quer, pessoas boas, pessoas queridas, eu tenho um maior, irmãos, meu coração chora quando eu vejo uma pessoa nas ruas, pessoas dependentes de vícios, pessoas que não têm forças. Eu tenho gente da minha família, pessoas que não querem aquilo ali. Conversa com uma pessoa, irmãos, que está dependendo de droga. Vê que pessoa querida. Vai, entra numa cracolândia dessa, veja o quanto essas pessoas são queridas. Tem gente que vira as costas, passa de longe, mas dá 5 minutinhos para você ver o quanto eles são amáveis, o quanto eles queriam sair daquele lugar, o quanto eles pedem direto, Deus, se tu existe, me tira daqui. Mas por que essas pessoas não conseguem, irmão? Porque foram um alvo espiritual, das coisas espirituais. O que faz com que essa pessoa saia dali? É você amar, é você cuidar, sabe? É você mostrar para ela que ela é igual a você, que você não é diferente daquela pessoa. Nós podemos ser vítimas a qualquer momento, nós somos iguais, irmãos. Nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que amar acima do respeito. Como Jesus amou. A Bíblia diz que Jesus sentou no meio de prostitutas. Ele apenas não sentou, ele se alimentou junto. Ladrões, malfeitores, pessoas que só pensavam em fazer o mal. Jesus nunca virou as costas. Nunca virou as costas. E nós, como cristãos, nós não podemos fazer a mesma coisa. Mas tem que partir desse princípio, que está tendo uma luta espiritual. Porque o propósito do inimigo é levar essa pessoa e destruir. Então, ele diz assim, o Senhor é minha cidadela. E ele diz também, o Senhor é meu libertador. É aquele que torna, a palavra libertador significa aquilo que se torna livre. Aquilo que se torna livre. Ele disse, o Senhor é meu libertador. Porque Davi estava amarrado. De que forma estava amarrado? A vida dele estava travada, sendo perseguido de tudo que é jeito. A qualquer momento ele poderia ser morto. E uma pessoa, quando é perseguida, ele não tem espaço de vida. A vida dele é resumida. Quando tem perseguição, a pessoa não consegue viver. Mas o Senhor libertou. E Ele liberta até nos dias de hoje. Então ele diz, o Senhor é meu libertador. Depois ele diz, depois que ele fala libertador, ele diz assim, o Senhor é o meu Deus. E isso a gente tem que ter um entendimento quando você diz assim, o meu Deus. Porque quando fala Deus, você está falando de domínio total. Quando você usa a palavra Deus, você está falando da superioridade em todos os níveis. Davi diz, Ele é o meu Deus, ou seja, Ele é meu Senhor. É Ele que manda em mim. Ele é Senhor de tudo. E eu explico sempre, inclusive agora no GA eu falei a diferença. O entendimento, aliás, quando você fala Senhor. Porque tudo que é Senhor é seu dono. Tudo que é senhora é sua dona. Então nós temos a opção de escolher quem é meu Senhor. Se eu tenho um Senhor na minha vida, que é Deus, ou se eu tenho uma senhora na minha vida. Sou contra, cada um escolhe. Mas eu preciso ter um entendimento, a diferença, eu preciso entender quem é meu Senhor. Quem é que é Deus na minha vida, quem manda em mim. Quem tem o controle da minha vida.
Sabe por que Jonas escapou do fundo de um peixe? Porque ele disse: Senhor, Tu és o meu Deus, aqui das profundezas do inferno. Ele estava na barriga, lá embaixo no meio do mar. Daqui eu Te reconheço como meu dono. Me perdoe e me dê a oportunidade de viver. E quantos são os testemunhos e casos de pessoas que fizeram a vida inteira coisas erradas, mas um dia abriu a boca e disse assim: Senhor, a vida dele mudou. Então é importante você ter esse entendimento. A avenida Nossa Senhora não sei de quê. Não, nossa não, avenida Senhora tal, né? Senhor Jesus, Ele é o meu dono. Amém, irmãos? Então é isso que Davi quis dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor. Depois ele diz assim: o meu Deus é o rochedo. Agora o rochedo parece que é a mesma coisa de rocha, mas não é. Rocha é a junção, é um conjunto, rochedo aliás, é um conjunto de rochas. Você vai ali naquele lugar, naquele morro do Apipa, não sei como é o nome do morro aqui, está cheio de rochas. Ali é um conjunto, ali é rochedos. Então ele diz: Senhor, além de ter sido rocha na minha vida, Tu és o meu rochedo, Tu és a minha proteção, Tu és tudo para mim, porque o Senhor está além da rocha. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor é o meu rochedo. É várias rochas. Para me alcançar aqui, vai ter que passar e derrubar muitas rochas para chegar e me bater. Davi teve esse entendimento e falou: o Senhor é o meu rochedo. Depois, como penúltimo aqui no texto, ele diz assim: o Senhor é o meu escudo. Olha que coisa linda. O que é escudo? Objeto de proteção. O Senhor é meu escudo. Antes de bater qualquer coisa em mim, tem um escudo aqui. Existe um escudo de proteção. Ele disse: o Senhor é meu escudo. Irmãos, e como nós precisamos de escudo? Escudo de quê? Escudo de palavras malditas lançadas sobre a sua vida. Escudo de maldição, para proteger a maldição que foram lançadas. O escudo para te proteger da inveja. Escudo para proteger das setas inflamadas do maligno. Escudo daqueles que quer te machucar para aparecer. Escudo daquela pessoa dentro da sua casa, da sua família, que quer todo o tempo guerrear contra você, querer ser maior do que você, querer roubar aquilo que Deus te deu. Pessoas que estão, sabe fazendo o quê? Estão torcendo para que aquelas coisas não dê certo para ti. Pessoas que estão sofrendo porque vê você crescendo. Pessoas que estão angustiadas porque está vendo que as coisas estão dando certo para você. Mas quando você tem o escudo de Deus, quando você coloca aqui, irmãos, 1.000 cairão à esquerda, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Então Davi, ele teve esse entendimento e disse: o Senhor é meu escudo de proteção. E por último ele diz assim: o Senhor é o meu baluarte. Sabe o que é baluarte, irmão? Baluarte é alicerce. Significa base de sustentação. O Senhor tem que ser a minha base. Lembra quando ele diz: aquele que escuta a palavra e coloca em prática, ele é comparado a um homem que construiu uma casa na areia e outro na rocha. A chuva veio, o vento veio. O que construiu na areia, o vento levou. Mas o que construiu no baluarte, que é na pedra, aquele permaneceu. Então o Senhor, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso alicerce, Ele é a base da nossa vida. Agora, como eu falei para os irmãos que eu estou ministrando, camadas ou capa de proteção, eu também queria falar um pouquinho sobre camada. O que é camadas? Aqui tem o Billy, aqui tem o Rafael, tem outras pessoas, tem o Baldo, que tem muito entendimento acerca de construção civil. Ele sabe muito bem o que é camada. É revestimento sustentável, é um revestimento para melhorar e proteger aquela construção que vai ficar em cima. Ela veio para fortalecer. Por exemplo, o contrapiso, ele tem que ser bem feito, um contrapiso, porque em cima dele vai vir o piso. Então ele tem que ser forte. Isso aí são camadas. Camadas é diferente de capas. Lembra das caixas d'água que tinha antigamente? Antes dessa de plástico, agora de plástico não, ela é de... Como? Não é PVC essas atual. Fibra. Essas de fibra. Irmão, isso é camada. Antes dela era amianto. E antes do amianto, quem lembra das caixas d'água como que era feita? Rafael disse que não. Só quem tem a idade de cabelo branco. As caixas d'água, né, irmão Pedro Martins? Era bem feita, irmão. Eram umas caixas d'água. Eu lembro quando meu pai fez na minha casa. Meu Deus, ele fez, jogou o concreto
E ainda fez várias camadas de cimento, não é assim, irmão Pedro? De proteção. Camadas, irmãos, revestimento sustentável. Agora, o que é capa de proteção? As camadas fortes são esses atributos que Davi encontrou. Isso são camadas. Agora, o que são capas? Proteção momentâneas, paliativas. Quer ver uma coisa? Está chovendo, passa ali e compra R$3 ou R$2 uma capa de plástico. Você protege da chuva? Protege. Por quanto tempo? Não sei. Pode rasgar, que passar perto de algum lugar. Ela pode, sei lá. Isso são capas. Nós não podemos buscar em Deus capas. E isso traz para onde? A nossa vida com Deus. Nós não podemos servir a Deus pela metade de todo jeito. Eu preciso entregar a minha vida literalmente, irmãos. Eu preciso viver uma vida servindo ao Senhor, procurando entender os mistérios de Deus, o que Deus quer para mim. Às vezes você vai ser um pastor e você nem sabe, porque você não está buscando camadas, está buscando capas. Coisas paliativas, são aquelas barracas da praia que a gente pega, isso são capas. Deu um vento, alguma coisa rasga e acaba a proteção. Nós precisamos buscar aquilo que é rochedo de Deus. Até porque os ataques do inimigo, irmãos, é bem superior àquelas bombas que estão jogando no Gaza. São bombas terríveis. O propósito é matar, roubar e destruir. Eu queria te desafiar nessa manhã, quando sair daqui, levando essa palavra no coração, um comprometimento maior com as coisas espirituais. Entendendo que você não foi a decisão sua. Eu decidi ser crente. Não. Ninguém decide isso, irmãos. Isso é um chamado. Isso é uma revelação. Nós somos bem-aventurados. Nós fomos escolhidos por Deus, irmão, para um propósito. Não tenha dúvida que você está passando pelo que você está passando, porque você ainda não abraçou aquele teu chamado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com alguém nessa manhã. Que você está sendo procrastinador do teu chamado. Você está adiando. Você sabe que Deus quer que você coloque em prática aquilo que um dia Ele já te deu. E você está adiando. Tem pessoas aqui que se desviou porque não aguentou os ataques. Mas o período que você estava assim, você estava usando capa e não armadura, não camadas de proteção. Não adie, irmãos. Sabe o que resta para nós aqui? É morte e vida eterna. Ninguém veio aqui para ficar, irmão. Paulo diz, pobre e miserável homem que acha que a sua vida está toda resumida aqui nessa terra. E não é. Então não brinca não. Põe em prática, irmãos. Nós vamos para 37 anos que servimos a Jesus. Meu Deus, quantos desafios nós já passamos nessas 3 décadas. Quantas vezes os ataques veio que você queria correr e desistir. Mas muito ataque, irmão. Doença, perseguições, limites, apertos financeiros, sabe, humilhações. Tanta coisa, irmãos. Mas nós decidimos usar as camadas espirituais. Lá em Efésios, no capítulo 6, vamos ler esses versículos, a partir do versículo 13. Efésios, no capítulo 6, no versículo 13. Vamos ler 4 versículos. Olha aqui, ó. Paulo teve essa revelação, irmão. Davi lá atrás e Paulo no Novo Testamento. Olha o que ele escreve aqui para os irmãos da igreja de Éfeso. Preste atenção, você já conhece, mas vamos lá. Veja bem o que ele diz. Ó. Portanto, diante de tudo isso, capas ou camadas, tomai toda a armadura de Deus. Olha os caminhos. Para que possais resistir no dia mau, que todo mundo passa por esse dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Próximo versículo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, ou seja, se protegendo com a verdade, e vestindo-se da couraça da justiça. Vamos já entender o que é isso. Próximo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos todos os ensinamentos bíblicos para a gente nos revestir das camadas de Deus, nos proteger desses ataques que são reais nas nossas vidas, desses ataques que têm como propósito nos afastar das coisas de Deus.
E ele fala aqui, o primeiro, ele fala da couraça da justiça. O que é couraça? Naquela época, as couraças, irmão, protegiam o peito. Aqueles soldados de guerra, eles vestiam tipo assim um bracelete não, tipo um coleto, isso. Ele colocava como proteção. Aí está dizendo aí o versículo que ele usava essa couraça de justiça, tá? Mas o que isso significa, trazendo para os nossos dias espirituais? Isso significa que você está protegendo o seu coração. Muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor e se afastamos do Senhor por causa disso aqui, ó. Por detalhes, por coisas simples. O pastor entrou na igreja, falou com todo mundo, menos comigo. Um coração enfermo, um coração que precisa ser tratado. Eu preciso vestir a couraça. Isso é uma proteção. Quantas são as pessoas que saem do caminho do Senhor porque viu alguma coisa da igreja e achava que na igreja não existia coisas erradas? Esqueceu que a igreja é conduzida por homens, não tem nenhum robô aqui, todos são homens. E todos os homens e mulheres que estão aqui têm o direito de errar. Até porque a Bíblia diz que o cair é do homem. Deus levanta, mas o homem cai. E tem pessoas que destroem as pessoas com palavras. Tem pessoas que fazem questão de machucar. A palavra mais triste que eu acho e forte, que eu não gosto de pronunciar, significa desviado. Uma pessoa que por algum motivo, que não protegeu o coração, se afastou da igreja, quando você se chama ele de desviado, ele se sente o pior cidadão ou cidadã da terra. Primeiro porque ele sabe que ele está errado. Porque ele conhece a palavra. Ele sabe que ele está errado, então não precisa se apontar mais para ele. Amar quem está aqui, que não perde um culto, que está nas reuniões, é fiel no chamado, está em tudo, é fácil. Agora, ama uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor. Que o mundo, que não é nem Bíblia, que colocou essa palavra de desviado. Eu estava em 2013, interior de São Paulo, Barretos. Eu e a Socorrinha. Eu era pastor auxiliar também lá. Aí o pastor principal chegou comigo e disse: pastor Itamar, eu fazia um trabalho dentro da igreja, uma igreja de 4.000 lugares. Nós éramos em 10 pastores. Um pastor para 400 pessoas, mais ou menos. E de todos esses 10, não por eu tenho algum mérito disso, mas cada um tem um comportamento. Eu chegava no culto, sempre eu cheguei meia hora antes. O culto começava e eu cumprimentando as pessoas. Eu recebia quase todas essas pessoas, quase que um por um. Abraçava, beijava, falava alguma coisa de Jesus, liberava uma palavra profética. Irmãos, moramos 13 anos nesse lugar. Quantas pessoas foram restauradas? Restauradas. Porque eu abracei e disse assim: você está linda hoje. E essa pessoa trazia no coração um apontamento dentro de casa que ela era uma menina feia. Quantas pessoas, irmãos, foram transformadas? Aí ele disse assim: faz um trabalho com as pessoas que estão fora. Aí eu e a Socorrinha fizemos um trabalho, o café dos afastados. Pedi para a igreja ir atrás, onde tivesse um afastado. Fizemos um cafezão assim gigante, tipo esse culto aqui, só falta você, né? Fizemos um culto gigante. Irmãos, você precisava ver o tanto de choro e de pessoas voltando para Jesus. Porque nenhum era desviado, eram pessoas que estavam afastadas. Porque não teve a couraça aqui de proteção do coração. E você sabia que as maiores pessoas, a maior quantidade de pessoas afastadas são machucadas dentro da igreja. E nem sempre é o pastor que machuca. Nem sempre. Às vezes são pessoas que fazem avaliações do seu próprio irmão. O irmão, quando dá um glória a Deus, é daquele jeito. O irmão, quando chora, grita. E aí vai colocando nomenclaturas nas pessoas. E aquele momento, aquele irmão ou irmã não está com o coração protegido. A tendência dele é sair ferido. Então, esses são os revestimentos. São camadas fortes que eu preciso ter. A couraça da justiça. Aí depois ele diz assim no versículo 15: calçar o evangelho da paz. Lembra que nós lemos? Calçar o evangelho da paz. Isso significa protegido na palavra de Deus,
do Evangelho contra as filosofias humanas. O mundo está cheio de filosofia humana. Você sai daqui ouvindo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e um dia ele vai voltar. Aí você chega lá na calçada e encontra um amigo seu de infância e traz uma palavra que ele sai de um estilo de vida para uma filosofia. Ele vai dizer, Jesus não existe, Jesus é uma filosofia. E começa a trazer coisas. O que é que você está passando? Ah, eu estou triste. Não, toda sexta-feira vai meia-noite em tal lugar e acende uma vela que isso passa. Quando nós somos, irmãos, calçamos os pés do Evangelho, nós vamos ter uma ferramenta que nós só vamos pisar naquilo que Deus quer que a gente pise. Contra as coisas erradas que são ensinadas, os profetas que surgirão, como a Bíblia diz. Depois ele diz assim, embraçando o escudo da fé. Embraçando, colocar no braço, né? O escudo da fé é ter uma fé inabalável. É ter uma fé inegociável. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. É ter uma fé, independentemente do que você está passando. Lembra de quando Jó estava passando por aquele momento? Os amigos dele diziam assim, como é que ele dizia? Amaldiçoa esse teu Deus. Ele dizia, amaldiçoa esse teu... Os amigos não, a esposa dele. A mulher de Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus que ele vai acabar contigo. Ele começa passando as lutas dele, no capítulo 42, que é o último capítulo, ele diz assim, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus propósitos são frustrados. Jó foi um homem de fé. Ele embraçou o escudo da fé no meio das tribulações. Talvez nessa manhã você esteja passando por um momento parecido, não igualzinho de Jó, mas alguma coisa pode estar aí te incomodando. Tenha fé. Fé só são 2 letrinhas, mas é poderosa. Jesus disse, se tiveres fé, tu vai mandar que esse monte se transforme para aquele lugar. E vai. Se nós somos espíritos, se nós somos movidos espiritualmente pelo Senhor que é Espírito, qual de vocês um dia viu Deus? Qual de nós, vocês não nós, tocamos em Deus? Nós não tivemos esse privilégio. Os discípulos viram Jesus. Os discípulos andaram com Jesus. Mas certa vez ele disse para os discípulos, bem-aventurado são aqueles que não vão me ver, mas vão crer pela palavra. Sabe quem é esse povo bem-aventurado? Do século 21, somos nós. Levanta a mão mesmo e diga glória a Deus. Você não anda naquilo que você vê, você anda naquilo que você crê. E o escudo da fé te fortalece nessa verdade. Nós temos que amanhecer o dia, agradecer a Deus. Irmão, dobrar o joelho e dizer obrigado, Senhor, isso é loucura lá fora. Você ir andando e dizer assim, Senhor, eu não sei se eu vou para ali agora, não sei, eu estou com o pensamento, eu acho que eu vou para cá. Se alguém ouvir, vai te chamar de louco. Vai te chamar de louco. Quantas vezes eu fiz oração em praças, caladinho ali, no meu canto. E chega alguém e diz, o senhor está bem? Eu falei, estou. Porque nós servimos um Deus invisível, mas um Deus real. Um Deus que pode mudar toda a nossa história. Um Deus que veio para nos fortalecer a nossa fé. Depois ele diz assim, usar o capacete da salvação. Eu acho tremendo isso aqui. O capacete da salvação, irmão, é a proteção da mente, para que as setas, os dardos inflamados do maligno, nunca nos acertem. É ter literalmente a mente de Cristo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. É isso aí mesmo, né? Põe aí. É ter essa mente, 1 Coríntios 2, 16. A mente de Cristo. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O capacete, irmãos, é proteger isso aqui. Posso te dar um conselho? Na hora que você estiver trabalhando, ou na tua casa sozinho, vendo uma televisão, ou quem sabe no WhatsApp, lembrou de alguém? Ora, não passa nada dentro de nós nessa mente aqui que não seja de Deus, porque você tem a mente de Cristo. Isso não é só lembranças comuns, não. Lembrei do pastor Itamar, não. Ora, Senhor, eu abençoo o pastor Itamar. Terça-feira nessa que passou, na outra, estava terminando aqui a oração de 6 horas, sempre que termina de 6 às 7, eu unjo as pessoas que estão aqui, e sempre Deus traz uma palavra para nós. O Hermes aqui que ele viu, eu ia orar,
o Du também. Eu ia orar e orava pelo irmão Ângelo, não era Hermes. Saía na minha boca o irmão Ângelo, na terça-feira. Falei, meu Deus, estou pensando aqui no irmão Ângelo, então vamos orar pelo irmão Ângelo. Nós oramos pelo irmão Ângelo. O irmão Ângelo estava no médico, precisava de uma bênção, ou ia para o médico, alguma coisa assim, e precisava que Deus desse resposta. Porque nós temos a mente de Cristo. Isso aqui é do Senhor. Nós não pensamos casualmente. É Deus que traz as pessoas para a gente lembrar. Então isso aqui é o capacete. O capacete da salvação. O capacete da proteção. O capacete que cuida de nós. E por último ele diz assim, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma espada. Coloca para mim lá Hebreus 4:12. Olha o que diz lá. Hebreus 4:12, acerca disso aqui, ó. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando nós temos a palavra de Deus, irmão, nós vencemos todos os desafios da vida. Isso aqui é um manual de vida. Quando nós pegamos a palavra de Deus, nós vencemos todos os ataques que vêm sobre nossa vida. Aprenda uma coisa, vou repetir para você entender bem. Nós somos seres espirituais. E os nossos ataques não são físicos, são espirituais. Eu preciso ter uma vida de contrição com meu Deus. Eu preciso aprender a ter práticas espirituais. Eu preciso começar o dia conversando no Espírito mesmo sem eu enxergar. Eu preciso aprender. Nunca comece o seu dia por começar. Peça sempre para Deus a direção, como orar, o que falar com Ele. Às vezes, você não tem o hábito de dobrar o joelho. Às vezes você não... Mas faz qualquer coisa. Senta na cama e diz, Senhor, obrigado por essa noite. Eu te apresento esse novo dia. Obrigado pela noite e apresento o dia. Terminou o dia? Obrigado por esse dia. Eu te apresento minha noite. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, irmão, precisa abrir. Paulo e Silas estão presos. Por que estavam presos? Porque eles estavam pregando o evangelho para uma mulher, uma jovem. E eles foram levados e foram aprisionados. Apanharam, foram judiados, estavam presos. Ali naquele momento, qualquer ser humano, independentemente de ser crente, ter a fé lá em cima, naquele momento, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Basta você passar mal, estar no pronto-socorro, você é testado com a sua fé. Você é testado o Deus que você serve. Paulo e Silas estavam nessa condição. Pensou? Alguém que teve uma experiência profunda. Paulo, quando era Saulo, no capítulo 9, ele saiu com armas na mão para destruir os cristãos. Quando ele tem um encontro com Deus e tem uma experiência que homem nenhum na terra teve. Ele escuta a voz de Deus. E ali a vida dele foi transformada. Mas agora ele, na condição de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ele é preso, junto com ele Silas. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Está escrito lá. Por volta da meia-noite. Você quer fazer um propósito de oração? Faz essa oração por volta da meia-noite. Você vai ver o resultado. São 2 orações fortes que eu sei que tem resultado. É você se trancar num quarto, fechar os olhos com um pano, ficar 2 dias lá. Não tem nada que você não se liberte. Porque Paulo, quando teve no capítulo 9 um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele foi para uma cidade. E ele ficou 3 dias e 3 noites lá, com um pano no rosto, orando a Deus. Ali foi o homem que viu mais demônio. Não existe na terra, não existiu e nem existe ninguém que viu mais mundo espiritual do que Paulo. E foi uma experiência recente, que ele estava entregando a vida para Jesus. Ali quando Ananias chegou, colocou a mão na cabeça dele, que aquela enfermidade, aqueles olhos se abriram. Ele viu o mundo espiritual. João, lá na ilha de Patmos, que escreveu Apocalipse, ele teve revelação. João, ele viu. Ele ouviu. Lá em Apocalipse, João ouvia a voz de Deus. Teve alguns momentos que ele viu também. Mas Paulo, no mundo espiritual, ele viu a guerra entre Satanás e Deus para destruir o homem.
Por isso que ele escreve no livro de Romanos, capítulo 3, capítulo 6, versículo 23. Ele diz assim, que o salário do pecado é a morte. Porque quem ora, irmão, ele está fugindo do pecado. Quem conversa com Deus, se ele tiver de pecado, ele é limpo. Porque o teu relacionamento com Deus em oração, você fica limpo. No mesmo livro, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, opa, todo mundo pecou, separados estão da glória de Deus. Então é necessário que a gente volte. Então ele coloca ali uma condição onde todo mundo é igual. Todo mundo um dia pecou. Todo mundo um dia errou. Agora eu preciso vir de volta para Deus e trazer para mim, irmãos, o entendimento que eu preciso ser revestido. Um carro blindado, ele não tem capa de proteção. Ele é revestido com camadas pesadas. Um carro blindado, ele pesa mais que um carro comum. Mas o tiro não bate. Para mim ter camadas espirituais, eu preciso pagar um preço, entre aspas. O que é? Vida com Deus. O que eu quero para mim? Camadas ou camadas de proteção ou capas? Aquilo que é paliativo, o vento vem e destrói tudo. Eu preciso de camadas espirituais. Eu preciso de proteção de Deus. Irmãos, pode escrever o que eu estou te falando. Daqui a pouco nós já estamos encerrando. Quando nós estamos aqui reunidos, é bênção. A Bíblia diz que só precisa 2 pessoas ou mais para Jesus estar. Só. Então mais de 2 pessoas. Então os ataques aqui para nós vêm do mesmo jeito. Porque assim como Deus está, lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, está dizendo, aonde o povo de Deus está, ali está Satanás. O diabo vai em todo lugar. Só que aqui é um ambiente de proteção. Nós estamos no mesmo, vamos usar uma palavra do mundo, estamos na mesma vibe. Está todo mundo com um só propósito. Está todo mundo aqui. Agora, o perigo é daquela porta para lá. O perigo é quando você está sozinho em casa, no secreto com Deus. Quais são os alimentos que eu estou comendo? Porque é ali onde o diabo oferece as delícias da carne. Nós temos hoje o maior desafio, nós estamos fazendo o curso aqui de homem ao máximo. Eu estou ministrando para os homens, Socorrinha está ministrando para a mulher única. Desculpa. O desafio hoje dos homens é a santificação. Chama-se santificação. Foi a ferramenta certa que o diabo achou. Chama-se pornografia. Ele não só achou, como ele aperfeiçoou. E a pornografia separa o homem de Deus. Porque Deus é santo e puro. Satanás sabe que se ele apresentar aquele material, aquela pessoa vai cair. Agora, quando eu estou revestido, como Paulo escreveu em Efésios, quando eu sou revestido não por capa, mas por camadas, é difícil de penetrar, irmãos. Não é qualquer seta, qualquer dardo que vem e penetra, não. Nós precisamos ser protegidos com essas camadas. E sabe que hora você vai começar a fazer isso? Lá no secreto da sua casa. É lá sozinho, onde ninguém vê, só Deus e o diabo. A libertação, ela está no oculto. Aliás, no secreto. É o oculto. Só você e Deus. É naquele momento onde você passa pela prova, você passa pelo teste. Quero saber se ele está revestido com uma camada forte ou se com uma capa fraquinha. Que a primeira pessoa, o primeiro ataque que eu mandar, ele vai ceder. Irmãos, a coisa é séria. Isso traz uma destruição profunda. Como eu trabalho com família, é Socorrinha, a gente sabe que isso acaba com casamentos. Casalzinho novo, muita gente tem visto situação de casal novo. Mulher chegar, o marido chegar e dizer, nós vamos acabar porque eu não estou mais amando minha esposa, não estou sentindo mais nada por ela. E não sente não, irmão, porque a concorrência é terrível. Uma mulher que aparece ali naquela imagem, parece que não é nem daqui da terra, perfeita. A sua esposa tem cheiro de alho. A sua esposa tem um cheirinho de cebola. Mas é a mulher que Deus te deu. Se bem que a minha não tem não. Socorrinha toma banho, passa perfume até para cozinhar. Quanto cheiro eu dei nela assim no pescoço. Cheirando. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né?
a que está ali, ela é perfeita, gente. Até se botar uma lingerie naquela e a mesma lingerie colocar nessa, você vê a diferença. Você vê, mas não é. Então, com isso, a pornografia vai afastando do real e a pessoa vai se envolvendo com o virtual. E é aí onde o diabo vai entrando. Sem falar que os problemas vêm para dentro de casa. Existe um demônio, chama-se, quem já trabalhou, já viu em manifestação demoníaca, um chama-se pombagira e outro chama-se Zé Pilintra. Esses dois andam juntos. Pombagira está ligado à pornografia. E Zé Pilintra, aquele que fecha as portas. O papel dele é esse. Então, eu conheço exemplos, acho que eu já até dei um testemunho aqui, de um grande empresário. Ele exportava carne bovina para o Egito. Ele chegou a exportar o boi vivo. Ele alugou um avião e mandou mais de 80 boi, aquela raça Nelore, para o Egito. Cara muito forte. Até hoje eu tenho um contato com ele. Eu fiquei 1 ano e alguma coisa na empresa dele só como intercessor. Ele abriu um escritóriozinho lá e colocou a plaquinha. Pastor Itamar, aí embaixo, intercessão. Ele teve essa revelação. Aí ele fez um salário para mim, ele queria até assinar minha carteira, botar uma função lá. Eu falei, não. Aí eu ia toda manhã, ficava lá, só intercedendo. Ele ia fechar um negócio aqui, pegava o cadastro aqui, que era muito boi. Aí pegava o cadastro, chegava comigo, pastor Itamar, ora por esse negócio aqui. Demorava um pouquinho. No outro dia, pastor Itamar, o senhor orou por aquele? Rapaz, graças a Deus deu certo. Ora por esse aqui. Chegava depois, dá serviço para as irmãs aí, para varrer depois. Ora por esse outro negócio aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele mergulhou na pornografia. Pra você ter uma ideia, a última vez que eu vi ele mudou. Ele andava num Palio 97. E eu já vi ele dando BMW para a igreja. Eu já vi ele dando a Sportage da época, do ano, nova, entregando assim, né? Pra igreja. Não, a BMW ele deu para o pastor. E a Sportage ele deu para a igreja, que estava no processo de construção. Tanto dinheiro que ele tinha, homem de Deus. Mas ele cheirou o chão, porque veio esses dois demônios. Tenha cuidado. Talvez as contas não estão sendo pagas, não está fechando. O dinheiro não está dando certo. Será que você não está envolvido com isso? Será que você não atraiu esse demônio? Fecha essas portas. Depois que você fechar, você pega assim uma camada, que é a oração, que é a confissão, que é a santificação, e protege a tua casa. Porque é a partir daqui, é a partir de mim. Pessoas fazem isso, ele não está olhando para a geração dele, porque isso vai alcançar os filhos crescem na prostituição, tanta coisa dá errada, porque eu abri as portas. Eu sou o cabeça, eu que peguei o trinco, abri, entra. Tenha cuidado. Camadas de proteção é uma vida com Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Busca as camadas. Vamos ficar de pé.